Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador. O amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caro irmão, cara irmã, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, seja bem-vindo ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, ore comigo com fé, ore comigo ao começar mais uma semana, ore colocando os seus propósitos, anseios, desejos, os seus medos, os seus desafios, as suas vitórias, as incertezas. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Através desta curta oração, coloca a tua fé. O pequeno, Deus faz grande. E o grande, como diz a palavra do Senhor, o Senhor exalta os humildes e humilha os soberbos. Ore com humildade e com sinceridade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por intercessão da Senhora da Boa Fé, consagramos o nosso dia, a nossa semana, consagramos a nossa família, consagramos todos aqueles que amamos e trazemos no coração. Consagramos, Senhor, tudo aquilo que somos e temos e somos. Consagramos-nos, Senhor, a vós de todo o coração, pedindo que a nossa vida seja uma presença constante do vosso amor. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia extraído de São Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 42. Depois lemos o capítulo 11 e o versículo 1. Naquele tempo disse Jesus: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o filho do pai e a filha da sua mãe e a nora da sogra, de tal modo que os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Aquele que tenta conservar para si a vida, perdê-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ele ser profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ele ser justo, receberá recompensa de justo. E quem der de beber a um destes pequeninos, ainda que seja somente um copo de água fresca, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar esta instrução aos discípulos, partiu dali a fim de ir ensinar e pregar nas cidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor tem a pretensão, o desejo de instruir os discípulos na consciência, no coração. E o Senhor tem este desejo e este objetivo, que todos aqueles que com Ele caminham sejam instruídos a ponto de conformarem a própria vida ao Evangelho. O Senhor tem este desejo, o Senhor tem este propósito. E é por isso que na caminhada, durante a sua vida pública, durante o seu ministério, o Senhor procurou instruir os apóstolos como continuadores da sua missão. Os discípulos como continuadores da sua missão no mundo em que vivemos. Lembra sempre daquilo que Jesus diz no Evangelho de São João: Pai, peço-vos, não que os tireis do mundo, mas que os livreis do maligno. Portanto, é no mundo onde acontece a ação de Jesus. É no mundo onde acontece a ação de Jesus através dos seus discípulos. Tu, eu, nós continuamos esta missão do Senhor, levando Jesus a todos e todas as luzes. Mas é este Jesus que nós
nos propusemos a levar a todos, por vocação cristã, como batizados, este Jesus pede de nós, ao mesmo tempo, ou melhor, leva-nos a perceber que Deus é amor, mas também leva-nos a perceber que Deus é justiça. O mesmo Deus que é misericordioso também é justo. E não nos esqueçamos nunca desta relação dialógica, ou seja, a relação entre a misericórdia e a justiça de Deus. Portanto, o Senhor foi fazendo este caminho com os seus apóstolos, formando-os nessa escola, através da palavra, através de gestos concretos, através da sua ação missionária. E percebemos que é aqui um conjunto de mensagens importantíssimas. Jesus sabe perfeitamente de que matéria nós somos formados. E precisamos desapegar do desapego, precisamos de reestruturar a nossa mente, o que sentimos, o que intuímos, o que fazemos, inclusivamente. E então o Senhor hoje traz aqui um conjunto de mensagens que abanam o nosso coração. Estes versículos que lemos começam com uma grande declaração de Jesus, ou seja, um conjunto de ensinamento para os apóstolos. E como disse ao início, não apenas para os apóstolos do passado, mas de todos os tempos, de todos os contextos culturais ou históricos. Sim, porque hoje corremos este risco. Muitos alegam que o Evangelho foi escrito num contexto cultural, histórico e de uma época que não podemos ser anacrónicos, ou seja, que é algo do passado e que devemos adaptar e mudar algumas coisas, não? A palavra do Senhor ontem, hoje e por toda a eternidade. A maneira como transmitimos pode ser diferente, mas a essência e a natureza da mensagem de Jesus não pode jamais ser alterada. O Senhor é claro que nenhuma palavra, nenhuma vírgula possa ser alterada daquilo que é a mensagem do Senhor. É curioso que o Senhor começa por dizer: pensas que vim trazer a paz à terra? Não vim trazer a paz, mas a espada. Sim, habitualmente pensamos apenas que Jesus vem trazer a paz, né? Aliás, até porque dizemos que a paz é um dos frutos, dos dons de Cristo ressuscitado. Sempre que o Senhor aparece aos apóstolos após a ressurreição, diz: a paz esteja convosco. Sim, a paz é um dos dons de Cristo ressuscitado. A paz, a alegria, encontramos constantemente nos Evangelhos, nas narrações, nos relatos sobre a ressurreição. Mas o Senhor diz que veio trazer não a paz, mas a guerra, a divisão. Sim, porque a partir do momento em que nós acolhemos Jesus na nossa vida, deve acontecer uma cisão. O Senhor nos diz: não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. E aqui acontece um talho decisivo. A partir do momento em que acolhemos o Senhor, devemos lutar contra o mal, contra o pecado. Devemos lutar contra o demónio que nos quer falar constantemente ao coração, que nos quer apartar da presença do Senhor, levar por caminhos que são contrários ao caminho de Jesus. Portanto, é esta a realidade que o Senhor vem hoje trazer ao nosso coração. E é com essa certeza que o Senhor continua. Segundo passo diz: quem amar mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, o Senhor traz aqui um conjunto de ideias que nos faz refletir. Jesus está em primeiro lugar. Aliás, o primeiro mandamento nos diz de maneira muito clara: amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, sobre todas as realidades existentes, mais do que o pai, a mãe. Com isso, o Senhor não nos quer dizer que não devemos amar os nossos pai, mãe, irmãos. Não, não é isso. Mas nenhuma destas relações afetivas ou qualquer outro tipo de relação material deve estar acima da relação com Deus. Deus em primeiro lugar. É fácil realizar na vida aquilo que digo? Claro que não. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, reveste o nosso coração e predispõe o nosso coração a vivermos esta realidade. Meu irmão e minha irmã, a circunstância em que está, acolhe esta palavra com alegria. Nada está acima de Deus. O Senhor vem neste dia despertar esta realidade no seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.